Sexta-feira 13. Então, finalmente chegou sexta-feira 13 e é o nosso especial de sexta-feira 13. E você sabe da onde veio a sexta-feira 13? Por que é que as pessoas começaram a acreditar e a ter medo? Por que essas superstições? Enfim, não tem um motivo. Então, bora pro vídeo. E sejam todos muito bem-vindos a este canal. Se você for novo ou nova por aqui, por favor, se inscreva neste canal, curte, comenta, compartilha e ativa o sininho de notificações, que é para você saber quando que tem vídeo novo. O meu nome é Maria Cláudia e este é o canal do Depois dos 30 a gente se vira. Então confere sua inscrição, vê se você continua inscrito. E se você ainda não for inscrito, se inscreve. Se você não é membro, seja membro. Enfim, bora fazer o canal crescer. E hoje eu vim trazer a origem da sexta-feira 13. Aliás, curiosidade, o meu filho nasceu numa sexta-feira 13, tá? Ele nasceu no dia 13 de julho de 2012, foi no dia do rock. Inclusive, eu não sabia que 13 de julho era dia do rock, fiquei sabendo ali na maternidade. Pouco antes do meu filho nascer, as enfermeiras comentaram: ah, os bebês que vão nascer hoje vão nascer no dia do rock. Eu falei, nossa, sério? Não sabia. Bom, enfim, eu posso até um dia trazer a origem do dia do rock, dia 13 de julho. Seria interessante, quem sabe próximo dia 13 de julho do ano que vem. Enfim, não é esse o tema de hoje. O tema é: por que é que sexta-feira 13 é tão temida? Por que tem tantas superstições? Qual é a origem disso e por quê? Até porque, gente, teoricamente seria só um dia normal, um dia a mais, um dia a menos, enfim. Pra mim, o número 13 é um número de sorte. As pessoas têm como azar, mas eu gosto do número 13, então vamos ver. A origem da sexta-feira 13. É um tema que desperta a curiosidade de muitas pessoas, pois é uma data associada ao azar, ao medo e ao sobrenatural. Existem várias teorias e lendas que tentam explicar como surgiu essa crença, mas nenhuma delas é totalmente comprovada. A seguir, eu vou apresentar algumas das possíveis origens da sexta-feira, baseada na pesquisa da web. Então, procurei pela internet. Então, é pelo Google mesmo, dando uma gurgada e, enfim, é o que eu achei. Uma das origens mais antigas vem da mitologia nórdica, que conta que houve um banquete para 12 deusas no Valhalla, a morada celestial dos nórdicos. E quem tava lá? Loki. Claro que não é o nosso Loki da Marvel, mas pra mim, você vai falar Loki, vai vir na minha imagem a cara do Loki, que aliás eu tenho um baita de um crush nesse Loki, gente. Ai, me dá até calor pensar nele. Enfim, o Loki. O Loki, deus da trapaça. Ele apareceu sem ser convidado e provocou uma confusão que resultou na morte de Balder, um dos deuses mais amados. Desde então, acredita-se que ter 13 pessoas à mesa traz má sorte. Então é tudo culpa do Loki. Outra origem vem do cristianismo, que relaciona a sexta-feira 13 com o dia da crucificação de Jesus Cristo, que foi precedida por uma ceia com 12 apóstolos. Além disso, no livro de Apocalipse, no capítulo 13, fala sobre a besta que trará o fim dos tempos. Uma terceira origem vem da história da França, que narra que o rei Felipe IV mandou prender e torturar os membros da Ordem dos Cavaleiros Templários, acusados de heresia e blasfêmia, na sexta-feira 13 de outubro de 1307. Esse episódio foi marcado a data como sinônimo de perseguição e violência. Então, sexta-feira 13 de outubro é praticamente o supra-sumo da sexta-feira 13. Então, esse ano caiu perfeitamente sexta-feira 13 de outubro. Voltando lá na história do Loki, que aliás, fofinho, né?
Locke, ele gostava de causar confusão, gostava de enganar outros deuses. Ele era filho de Odin, rei dos deuses, mas também tinha sangue de gigante, o que tornava um ser ambíguo e problemático. Lá quando ele estava invadindo, então, aquele banquete que a gente falou lá no começo, lá na moradia celestial dos deuses, ele se tornou o 13º, o intruso, provocou briga. Então, assim, tudo isso, né, trazendo essa egrégora do 13, né? No cristianismo também o número 13. Então, assim, o número 13 acabou marcado como um sinal de desgraça. Então, assim, você junta todas as mitologias de todas as religiões antigas, você vai ver que o 13 vai estar sempre relacionado a alguma coisa ruim. Além disso, Loki também teve uma participação importante no Ragnarok, o fim do mundo na mitologia nórdica. Ele liderou um exército de monstros e gigantes contra deuses e foi responsável pela morte de Heimdall, o guardião da ponte Bifrost. Loki também faleceu nessa batalha, mas deixou um legado de caos e destruição. A sexta-feira 13 também tem uma relação negativa com Loki, pois era o dia dedicado à sua esposa Frigga, a deusa do amor e da beleza dos povos nórdicos. Quando os povos nórdicos se converteram ao cristianismo, Frigga foi transformada em uma bruxa malvada que se reunia com outras 11 feiticeiras e o próprio demônio, né, na sexta-feira 13 para lançar a maldição sobre a humanidade. Então, de novo, o cristianismo endemoniando divindades que já existiam antes do cristianismo. Então ela não era uma bruxa, uma feiticeira, ela era uma deusa, a deusa do amor para os nórdicos. Assim, a combinação da sexta-feira com o número 13 se tornou então uma fonte de superstição e medo para muitas pessoas que acreditam que nesse dia podem acontecer coisas ruins ou sobrenaturais. Essa crença se espalhou e foi reforçada vez por vez por outras histórias, por outras lendas e por outros elementos. Então, como nós vimos, não tem aí uma certeza de que foi que realmente aconteceu. Vamos voltar lá na era cristã. No fatídico dia, sexta-feira 13 de outubro de 1307, que foi um dia trágico para os Cavaleiros Templários, uma ordem militar e religiosa que tinha como missão proteger os peregrinos cristãos da Terra Santa. Nesse dia, né, de novo, vamos falar do rei Felipe IV, né, ele, com o apoio do Papa Clemente V, ordenou a prisão e tortura de todos os membros da ordem, porque ele estava acusando eles de heresia e blasfêmia. Muitos templários foram queimados na fogueiras, executados de várias formas. Esse episódio foi considerado então um ato muito violento e de muita injustiça contra os defensores da fé cristã. Os motivos que levaram Felipe IV a atacar os templários são controversos. Alguns historiadores apontam que eles estavam profundamente endividados com a ordem e que tinha grande poder e riqueza na Europa. Além disso, ele teria inveja e medo da influência e da autonomia dos templários, que só respondiam ao Papa. O rei também teria interesse em se apropriar dos tesouros das propriedades da ordem. Então ele queria, né, tomar tudo que era deles. O processo contra os templários durou cerca de 7 anos, envolveu falsas acusações, testemunhos forçados, confissões obtidas sob tortura e pressão política. Os templários foram acusados de crimes como idolatria, sodomia, negação de Cristo, cuspir na cruz, adorar um ídolo chamado Bafomé, praticar magia, rituais obscenos. Muitos desses crimes eram considerados invenções ou exageros pelos próprios inquisidores. E de novo, eles põem a culpa em Bafomé, que não tem nada a ver com essa história, né? Quando não sabe o que fazer, joga a culpa no Bafomé. O fim dos templários ocorreu em 1312, quando o Papa Clemente V dissolveu a ordem por decreto papal. O último grão-mestre dos templários, Jacques Le Molay, foi queimado
vivo em uma ilha no rio Sena, em frente à Catedral de Notre-Dame, em Paris, no dia 18 de março de 1314. Antes de morrer, ele teria lançado uma audição contra o rei Felipe IV e o Papa Clemente V, dizendo que eles seriam julgados por Deus em breve. De fato, ambos os dois morreram no mesmo ano. Não consigo nem ter pano, vai feio. Curiosidades sobre a Sexta-feira 13. Na Espanha, na Grécia e na América Latina, exceto o Brasil, o dia de azar é a terça-feira e não a sexta-feira. Isso tem a ver com o fato de Constantinopla, capital do Império Bizantino, ter sido capturado no dia 29 de maio de 1453, numa terça-feira, dia 13. Porém, o dia 13 continua como agourento. E é na sexta-feira 13 que ocorrem várias mutações descritas nas lendas brasileiras, como o lobisomem e o da Alamoa. E aí, como que nos dias de hoje as pessoas continuam com medo da sexta-feira 13? Como que isso aconteceu? Graças à franquia Sexta-feira 13. A franquia Sexta-feira 13 resgatou essa superstição dessa data com seus filmes de terror com o Jason. O Jason baseava suas crenças antigas para consagrar a data como um dia macabro. Quando se pensa em Sexta-feira 13, dois conceitos vêm à nossa mente: má sorte e um maníaco de pele podre, máscara de rock matando jovens cheios, né? Jason é o antagonista de uma das principais franquias de cinema do terror. Mas você sabia que os filmes ajudaram a popularizar a reputação ruim desta data? E como que Sexta-feira 13 se conecta com Jason? Vocês sabem como? Por quê? Adivinha? Money, dinheiro. No início do século XX, um milionário chamado Thomas Lawson escreveu um popular livro de ficção chamado Sexta-feira 13. Não tem nada de acampamentos ou assassinos, mas a história de um corredor de Wall Street que manipula o mercado de ações para falir todos os seus competidores. A obra foi um sucesso de vendas e colocou na consciência popular a data perfeita da má sorte, juntando dois elementos que sempre foram associados com desgraça. Segundo o prefácio de uma edição mais moderna de Sexta-feira 13, escrito por Mark Leslie, o livro vendeu 60 mil cópias. O livro vendeu 60 mil cópias só no primeiro mês de publicação. Virou filme mudo e ainda teve impacto real no mercado financeiro. De acordo com um artigo do New York Times de 1925, depois da publicação do livro, os corretores adotaram um hábito de nunca comprar ou vender ações nesses dias de má sorte. O mais curioso é que o próprio Lawson passou por desgraças por ter um ambicioso navio que construiu afundando em plena Sexta-feira 13. E ele veio de arrasta para cima, mesmo após ter sido um dos homens mais ricos do mundo. Então ele faleceu pobre. Consequências de provocar mais sorte? Será que é porque ele espalhou? Não sei. O que você acha? Diz para mim nos comentários. Com isso, o século passado tinha fresco na memória que a junção de sexta-feira e do dia 13 era uma data amaldiçoada. Já por volta dos anos 70, o cinema de horror, que sempre brincou com medos populares, entrou de cabeça em fazer slashers, filmes de maníacos killer, né? De serial killer, né? De serial killer. Quem deu o pontapé inicial nessa tendência foi Noite do Terror, ou Black Christmas, para os mais íntimos, do filme do diretor Bob Clark, sobre um assassino que atormenta estudantes colegiais na noite de Natal. O longa inspirou o casal John Carpenter e Deborah Hill a criarem seu próprio slasher, dessa vez ambientado na noite do Dia das Bruxas, em uma pequena cidade do interior dos Estados Unidos. Diferente de Noite Infernal, Halloween, de 1978, foi um sucesso enorme. O longa ficou quase um ano em cartaz, se saiu muito bem na bilheteria e mostrou que o slasher seria a próxima tendência do horror. Hollywood adora uma boa fórmula e há algo comum entre os dois filmes citados, horror em uma data comemorativa. Nos anos 80, o subgênero
E essa tendência festiva cruzaram caminhos muitas vezes em títulos como Dia dos Namorados. Criou-se Dia dos Namorados Macabros, Natal Diabólico, né? Só para citar alguns, né, de como datas comemorativas se tornaram datas assustadoras. O diretor Sean S. Cunningham queria uma fatia do lucrativo bolo apresentado por Halloween e decidiu criar seu próprio slasher de data especial. O cineasta viu então uma chance de ouro em um roteiro escrito por Victor Miller, conhecido como A Long Night at Camp Blood, ou Uma Longa Noite no Acampamento de Sangue. Além de dirigir, Cunningham era produtor do projeto e decidiu correr para registrar o nome Sexta-feira 13. E ele registrou sem o resto da equipe saber, em um palpite que seria mais chamativo atrelar o longa à data maldita. Além disso, o filme começou a mudar de cara. Na trama, um grupo de monitores retorna para a reabertura de um acampamento que há anos havia sido o cenário do falecimento de um garoto chamado Jason, que se afogou por negligência dos adultos. Semanas antes da chegada das crianças, os monitores começam a ser levados de arrasta para cima. O projeto foi pensado para ser um horror apelativo para jovens, e o conceito de maldição da Sexta-feira 13 entrou em ação. No longa, é usado como o dia em que Jason se afogou, e depois como a data em que sua mãe, Pamela, retorna para dar cabo nos monitores que deixaram o menino, né, por negligência, vir a se afogar. Então ela também impede a reabertura do acampamento. Sexta-feira 13 chegou nos cinemas norte-americanos em 9 de maio de 1980 e se tornou um verdadeiro sucesso de bilheteria. Esse fenômeno só cresceu ao longo dos anos, com o fluxo de 10 continuações entre a estreia original e 2003. Nas sequências, Jason assume o lugar da mãe como o aniquilador de jovens e assim se tornou um ícone de arrastas para cima. Com essa lucrativa e popular franquia de horror marcando presença nos cinemas ao longo de 2 décadas, a data Sexta-feira 13 não só ficou amplamente conhecida como dia de má sorte, mas também como um dia assustador. E é por isso que os entusiastas de filmes de terror aproveitam a data para se reunir e ver clássicos macabros. Ainda que a superstição seja antiga, foi Jason que garantiu a sua consolidação e sobrevivência até os dias de hoje. Bom, gente, essas são algumas das explicações mais conhecidas sobre a origem, né, da Sexta-feira 13. Mas também existem outras que envolvem outras culturas, outras tradições. O fato é que essa data se tornou um símbolo de superstição e medo para muitas pessoas, mas também pode ser vista como uma oportunidade de desafiar e buscar novas experiências. E você? Diz pra mim o que é que você pensa da Sexta-feira 13. Esse foi o vídeo de hoje. Nem eu sabia de tantos detalhes da origem da Sexta-feira 13. Eu não sabia que o Loki tinha a ver com isso. Né? Muito antes do cristianismo, né? Loki já estava aprontando por aí na Terra. Então, assim, não sabia de nada disso, né? Achei muito interessante a origem da Sexta-feira 13 e de como que chegou aos nossos dias, né? Graças à franquia Jason, né? Que acabou se espalhando também essa superstição da Sexta-feira 13. E você? Tem alguma experiência ruim em uma Sexta-feira 13? Diz pra mim nos comentários. Eu não tenho. Sexta-feira 13, que nasceu o meu filho, foi um dia ótimo, porque foi um parto tranquilo, eu fui muito bem tratada no hospital, enfim, deu tudo certo aquele dia. Então, pra mim, Sexta-feira 13 é um dia de sorte, porque eu tive o menino mais lindo desse mundo, mais doce, mais fofo, o amor da minha vida. Claro que eu também tenho minha outra filha, que também é o amor da minha vida. Mas, enfim, Sexta-feira 13 pra mim é um dia bom. Eu nunca tenho medo de Sexta-feira 13. Inclusive, agora, Sexta-feira 13, hoje, você vai estar me assistindo aqui. Provavelmente eu vou estar viajando, então eu vou deixar esse vídeo gravado pra vocês assistirem, hein? Então, assiste, hein? Assiste porque eu tô me programando pra isso, hein?
Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você quer algum tema, alguma curiosidade, sobrenatural ou não, que você quer que eu traga, põe aqui nos comentários que aí eu vou buscar e vou trazer. No mais, muito obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.